Meus irmãos, graça e paz, nós estamos aqui para refletir sobre esse trimestre 2024, um trimestre muito pertinente, abençoador, transformador do nosso entendimento para nós compreendermos qual realmente é a vontade soberana de Deus. Pai, lembre-se disso, nunca esqueça que o Deus se revelou tanto no Antigo quanto no Novo Testamento como Deus Pai. Não obstante, no Antigo Testamento eles não terem essa clareza, e crer só num Deus que socorre e cuida assim de uma forma esporádica no Antigo Testamento, mas eles não compreenderam. Mas Deus se revelou através do Filho, e só pode ter filho quem é pai, Então ele se revelou como Deus Pai. E na primeira lição, a origem da igreja, eu quero deixar aqui alguns pontos que a Bíblia vai esclarecer, todo esse contexto, para que nós não venhamos ter divergências, quanto a esse ensino primordial. A igreja é o ensino primordial da nossa base, do nosso tripé, quando se trata de doutrina na nossa igreja, principalmente a Assembleia de Deus. E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da nossa CPAD, juntamente com toda a diretoria, pastor Zé Wellington Júnior, também o pastor Zé Wellington Pai aí, que é o presidente de honra, e a Casa Publicadora, e também ao nosso comentarista, José Gonçalves, pastor José Gonçalves, ali de Piauí. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. A lição número 1, irmãos, vai tratar sobre a origem da igreja, e o comentarista toma-se com base o texto áureo de Atos dos Apóstolos: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Ele coloca aqui para nós observarmos sobre a questão da história do povo de Deus na antiga aliança e da nova aliança, a criação divina. Mas a primeira coisa que nós temos que observar, que a igreja é a vontade de Deus, um plano soberano de Deus, não de hoje ou de agora ou depois de Cristo, não. A Bíblia nos revela que é a vontade de Deus Pai antes da fundação do mundo. Em Cristo já estava consumado todas as coisas. Em Cristo já estava escondido todo esse grande mistério para revelar principalmente a nossa geração de gentios. Paulo, escrevendo nos Colossenses, vai dizer que Deus escondeu, guardou, por gerações para revelar a nós, gentios. Cristo em vós, esperança da glória. Então, aonde está a igreja no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a igreja existia, a graça já existia. Talvez muitas vezes você já ouviu o oposto disso, não, mas já existia. Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, ele vai escrever no capítulo 3 justamente sobre essa fé genuína de fazermos parte do corpo de Cristo como igreja, e ele vai falar no capítulo 3, versículo 9, dizendo que em Abraão, nós já fomos alinhados, ou seja, unidos no corpo de Cristo, porque ele foi o primeiro crente, E quando se fala de crente, não tem como não falar, ou discernir, ou não entender que é a igreja. Então, o primeiro crente na Bíblia quem foi? Abraão. O apóstolo Paulo vai nos dar essa grande revelação. A segunda coisa que eu quero que os irmãos observem, que nós gentios, o nosso apóstolo, o apóstolo gentil é o apóstolo Paulo. Ele vai receber revelações do terceiro céu, a qual os outros apóstolos não receberam. E por isso que ele vai falar: olha, o que eu tenho para revelar é tão profundo, tão imenso, intenso, que agora eu não posso dizer. Mas ele já deu uma pincelada em todos os assuntos.
até quem é a igreja e qual vai ser o papel ou a missão na eternidade como corpo de Cristo. Então nós vamos ver isso durante toda a lição. Mas essa primeira lição eu tenho que deixar claro para você que a igreja já existia, a graça já existia no Antigo Testamento. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que a antiga aliança é somente a sombra daquilo que nós íamos vivenciar na essência. Então o que é sombra? Se eu ponho a minha mão aqui, vai aparecer uma sombra aqui, ok? Quando Cristo ele vai ser levantado na cruz, aparece a sombra, não aparece? Então observa para você ver a igreja no Antigo Testamento. Olha aí para você ver. A Bíblia fala do tabernáculo. Então o tabernáculo ele tinha entrada, e diante da entrada do tabernáculo tinha um altar de sacrifício, né? Depois do altar de sacrifício tinha uma bacia de lavar, e depois entrava no lugar santo, onde ao lado tinha ali a mesa com seus pães asmos, e do outro lado o candelabro e as suas 7 lâmpadas. E diante disso tinha o altar de incenso. Depois tinha o Santo dos Santos, aonde tinha ali a Arca da Aliança. Esse tabernáculo que o próprio Deus descreveu para que fosse criado em detalhes, né? Conforme eu te mostrar, ou conforme eu te dou, não poderia tirar nem sequer uma vírgula, é uma representatividade do próprio Cristo ali no meio daquele povo. Então esse é o primeiro ponto. Olha aqui para você ver, ó. Quando fecha aqui o desenho, você vai ver que dá um símbolo de a cruz. E estava no chão. Então a sombra sempre vai estar o quê? Na terra. Tá bom? Então você guarde isso no seu coração. Agora, Deus escolhe Abraão. Depois de Abraão vem, né, como patriarca, vem Isaac, Jacó, e ele sempre vai declarar que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos. Está falando de mim e de você. E esses patriarcas, eles vêm experimentando e vivendo uma vida íntima com Deus para cumprir o propósito da qual chega Jacó, e ele, daquele Jacó, daquele vermezinho, como ele diz na Bíblia, a Bíblia Sagrada nos revela que ele cria um povo seu, a qual ele quer ser pai, a qual ele quer cuidar de uma forma incondicional, a ponto de dizer que é como uma mãe que amamenta. Se ela conseguir esquecer o seu filho, que é impossível, porque o seu seio vai estar cheio de leite, e ela vai sempre lembrar que tem um filho, todavia, se isso acontecer, eu jamais esquecerei de ti, falando para Israel, o povo de Israel. E qual a proposta de escolher esse povo? Deles serem a igreja do Deus vivo. Porque a igreja é aqueles que é chamado para fora, né? Foram chamados, e agora para ser exemplo para os que estão de fora, né? Ou mostrar quem é o seu Deus para os que estão de fora. E essa é a proposta também do povo de Israel. Não é diferente. Deus escolheu um povo, separou, levou para o deserto, um lugar totalmente improvável, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do improvável, né? Eu estar aqui falando para você seria o improvável estar, mas coube a graça e a misericórdia de Deus, que renova cada amanhecer, podemos estarmos aqui falando sobre esta lição. E qual que era a missão do povo de Israel? Que as outras nações, através daquele cuidado, daquele zelo do Deus Pai para com eles, cuidando em todas as áreas, emocional, financeira, né, culinária, familiar, em todas e acima de tudo espiritual, um zelo total do que comer, o que vestir, eles não precisaram de preocupar com aquilo. Através disso, ou desse ato, desse cuidado tão poderoso, e deles ali reunirem naquele tabernáculo uma vez ao ano, levando assim aquele sacrifício de adoração, de gratidão a Deus, e receber a Shekinah, receber a glória de Deus, e ouvir o sumo sacerdote trazendo ali uma palavra para aquele povo, para que eles possam viver mais um ano próspero e abençoado. As outras nações, vendo isso, esse sobrenatural acontecendo, também desejassem no seu coração conhecer também esse único e verdadeiro Deus. Então, em suma, a igreja do Antigo Testamento
era o povo de Israel que tinha essa missão, que através da sua vivência, do seu social mesmo, do seu estado como povo, mas um povo separado, um povo escolhido, um povo que tinha um Deus que cuidava e zelava deles, as outras nações iam vir e converter-se também a esse Deus único e verdadeiro. Então essa é a missão da igreja no Antigo Testamento. Então havia igreja no Antigo Testamento? Sim. A segunda questão que ele coloca é sobre a criação divina da igreja. Nós temos que pensar que a igreja, ela já estava no projeto de Deus antes de formar todas as coisas. Ele vai dizer que em Cristo ele já tinha estabelecido, ele já tinha concretizado todas as coisas, toda a eternidade. A Bíblia vai declarar que esse plano de Deus é a sua vontade soberana. E sabe o que eu acho muito interessante sobre nós falarmos sobre a vontade de Deus? O apóstolo São Paulo, em todas as suas cartas, sempre vai dar uma pincelada sobre a vontade de Deus. Que nós devemos conhecer a vontade de Deus, que nós devemos buscar a vontade de Deus. Sabe por quê? E é de Deus isso? Porque a vontade de Deus, além de ser soberana, ela é imutável. Você já viu quantas vontades você já teve? Sobre todas as áreas da sua vida? E como que ela mudou? Em cada momento a sua vontade vai mudando, a nossa vontade. Hoje você tem vontade disso ou daquilo, amanhã você já não tem mais. Mas a vontade de Deus é eterna. E sabe qual que é a vontade primordial de Deus? É de ter família. E o apóstolo Paulo vai revelar isso em Efésios capítulo 3. Ele vai dizer assim, que o Deus Pai abençoe tanto as famílias dos céus e da terra. Você já pensou nisso? Que tem duas famílias? Depois nós vamos falar mais para frente sobre isso também. Então, a igreja é a família de Deus, a qual já estava, antes de formar todas as coisas, no plano da vontade soberana do Eterno. Não é, ou passou a existir no Novo Testamento, ou passou a existir depois do Atos dos Apóstolos, não. Isso aí foi só uma concretização da qual os planos, da qual ele dirigiu todas as coisas até chegar nessa essência dessa revelação através de Cristo, mas já existia antes da fundação do mundo. E ponto 3, ele vai dizer que a igreja como comunidade dos salvos, selados aí pelo Espírito Santo de Deus, regenerados, justificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E além de ser selado, nós podemos termos agora o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Agora já não é tabernáculo mais no chão, agora é nós, o templo do Espírito Santo de Deus, a qual o Espírito Santo de Deus possa fazer morada e, acima de tudo, se movimentar, porque o Espírito Santo de Deus é sinônimo de movimento, não é esses movimentos que eles fazem, não, é de movimentação. Ou seja, se o Espírito Santo de Deus está em você, é impossível de você cruzar os braços, de você continuar pensando, agindo da mesma forma como o mundo, porque quando o Espírito Santo de Deus está em nós, ele gera algo, e esse algo é a essência do Deus Pai, que é o amor, aonde vai ter alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso chama fruto. E quem exerce, permita-se ser gerado dentro dele esse fruto, você tem que lembrar uma coisa: o fruto não é para você, o fruto é para o próximo. Você nunca vai passar perto de um pé de manga e vendo o pé de manga chupar manga, mas é as pessoas que vão lá desfrutar daquelas mangas. Assim também é a minha e a sua vida. Como somos cheios do Espírito Santo de Deus, automaticamente nós estamos gerando algo para o próximo. É por isso que eu não abro mão, amados, que nós venhamos dedicarmos a palavra de Deus. Ou seja, se nós cremos em Cristo, conforme diz as Escrituras, rios de água viva correrão do nosso interior. João capítulo 7, versículo 38. Ou seja, se você ainda não se tornou essa fonte de água viva para o próximo, é porque muitas vezes você pode estar crendo como fulano te ensina, ou como você tem ouvido aí nas mídias mais
muitas das vezes não conforme o que realmente as Escrituras estão nos ensinando. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar. E, por último, ele vai concluir dizendo que nessa lição nós vimos o surgimento fundado por Jesus Cristo, né? Ou concretizado em Cristo, nessa nova aliança que é o tempo da graça. E ele vai usar o texto de Atos dos Apóstolos, onde o povo está reunido no mesmo lugar, com o mesmo propósito, esperando a mesma promessa, que é o Espírito Santo de Deus, para o revestir, para os encher, para eles poderem ir e cumprir a maior missão que o próprio eterno Cristo, já crucificado e ressuscitado, vai dizer para eles: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, ensinando, batizando, e assim eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu gosto desse texto, dessa grande comissão, capítulo 28 de Mateus, porque é uma grande comissão com uma grande promessa. O Senhor vai estar com você todos os dias, mas quando? Quando você ir, ensinar e fazer discípulos, batizar em nome de Jesus e fazendo discípulos. Aí você pode ter certeza que o Senhor está com você todos os dias. Mas vamos pegar aqui o outro ponto, que ele cita Atos dos Apóstolos. Mas foi em Atos dos Apóstolos que começou mesmo a igreja? Vamos pensar. Em Mateus capítulo 7, outras lições vêm narrando que a origem da igreja foi quando Deus fez a promessa, capítulo 16 de Mateus, que ele conta com Pedro e fala com os discípulos e fala: olha, quem diz os homens que eu sou? E Pedro vai, né, Deus vai revelar a Pedro dizendo: olha, tu és o filho do Deus vivo, né? E ele vai falar assim: olha, não foi a carne, mas foi o Pai que te revelou. Então, sobre essa pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ali é a promessa da qual os apóstolos recebem, e vai dizer assim: olha, a minha igreja vai ser um reino eterno, e o reino tem chave, eu tenho a chave do inferno, da morte do inferno, para dar para vocês, as chaves, né? Então, foi entregue ali para os apóstolos, para a igreja, essa chave, para nós podermos acessarmos o inferno e arrancarmos vida de lá para o reino da luz de Jesus Cristo. Ok? Então, em Mateus 16, eles recebem a promessa. Mas, quando chega em Atos dos Apóstolos, depois de todo o processo, de todo o discipulado, de todas as experiências, em todas as áreas das suas vidas, os apóstolos, juntamente com os demais discípulos, eles vão experimentar, estando no mesmo lugar, com a mesma promessa, com o mesmo propósito de esperar o Espírito Santo descer sobre a sua vida. E ali nós vemos que, quando desce, a primeira coisa que eles sabem fazer é agir, ter ação, partir para o mundo, para a sociedade e proclamar que realmente eles viram e palparam essa graça, essa maravilhosa graça de Cristo, de Jesus. E eles querem expandir, eles querem contar para todo mundo. E a Bíblia vai declarar que, né, o exemplo dessa igreja primitiva para nós, que vivendo totalmente na essência, né, sabendo, tendo a convicção de quem realmente os escolheu, de quem realmente cumpriu todas as suas promessas e designou e fez mostrou o propósito real da igreja para eles, e eles falam: não, vamos fazer com tudo que temos. E milhares de vidas se convertem, e eu acho lindo em Deus que tudo tem um tempo e um propósito, né? Os 50 dias depois da Páscoa era uma estratégia de Deus para alcançar todas as nações, porque era justamente naquele dia que o povo ia para Jerusalém, de todos os povos, raças, tribos e nações juntavam ali para se festejar, para comemorar o Pentateuco, ou para comemorar o Pentecoste, né? E justamente, olha, fica lá, aguarde lá, quando der 10 dias, isso estava com 40 dias que Jesus ia ser assunto aos céus, aí quando deram 40 dias, Cristo subiu, mas deixou a promessa: vai para tal lugar,
fica lá no tabernáculo e espera. No 10º dia a promessa vai chegar. A questão é essa. Será que você está tendo paciência para esperar mesmo? E ali eu falo que mais de 500 pessoas esperando, mas sobraram só 120 pessoas, né? Mas desses 120 se multiplicou por milhares de pessoas, porque ali estavam todas as tribos, raças e povos, e foi disseminado e foi espalhado esse grande evangelho de Jesus o Cristo. E ali iniciou verdadeiramente, concretizou, né, a igreja de Cristo Jesus. Amém? Então, muita paz, muita luz. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, compartilhe com seus professores, discute, né? A lição e a Bíblia não é para ser discutida, mas a lição é para nós refletirmos melhor, né? Qual é o parâmetro bíblico, realmente teológico, de verdade, que nós possamos levar para a nossa igreja e trazer edificação, trazer transformação, trazer metanoia. Ou seja, nós queremos que a nossa igreja evolua, cresça, expanda, mas tem que começar aqui. Então, primeira coisa, nós conscientizarmos os nossos irmãos de que a igreja é a primeira família de Deus que já existia no seu coração antes de existir todas as coisas. E primeiro ele fez na primeira aliança com o povo de Israel, e agora ele concretizou, né? Abrindo aí a janela para nós, fechando a janela com Israel e abrindo para nós nesse tempo da graça, com os gentios nós, como diz o profeta Isaías, aquele que nem sabia que Deus existia, nem importava com ele, mas o Senhor separou um povo zeloso, especial, zeloso e de boas obras, para que o Filho dele viesse, estabelecesse o seu reino e pudesse escolher esse povo para fazer parte do seu corpo como igreja de Jesus Cristo. Muita paz, muita luz no seu coração, que Deus em Cristo continue rica e poderosamente abençoando a sua vida.